Pai querido que está nos céus, somos agradecidos porque o Senhor nos trouxe aqui, protegido pelos teus anjos e dirigido pelo teu Espírito. Amém. Agora a tua palavra será aberta e vamos estudar a tua palavra. Lemos que o Senhor use o professor Silas a explanar esta lição. Amém. Mas que teu Espírito também comande nossa mente, nosso coração, para compreendermos a mensagem e tomarmos decisão ao lado do Senhor. Amém. São bênçãos que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Conforme nós fazemos toda semana, vamos ler o capítulo todo primeiro e depois vamos fazer alguns comentários sobre o que vai ser lido. Vamos começar com a mesa da Dona Vilma, vamos ler 3 versos aqui. Depois vamos para a mesa da Silvia, Graciano, depois da professora Graciano. Pode começar, Dona Vilma, Apocalipse capítulo 11, verso 1. E foi-lhe dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te em meio do templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. Porém não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos de 42 meses. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidos de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor na terra. Se os seus inimigos tentarem maltratá-las, sai fogo da boca dessas 2 testemunhas e acaba com eles. Mas quem quiser maltratá-las, precisa ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo em que anunciam a mensagem de Deus. Tem autoridade também sobre as águas para que virem sangue. Tem autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes quiser. Quando as 2 testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, os monstros que vêm do abismo lutará contra eles, e eles vencerá e as matará. E os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade, onde o Senhor delas foi crucificado. O nome simbólico daquela cidade é Sodoma, ou Egito. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que estes cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra e se alegram por causa deles realizarão festa e enviarão presentes uns aos outros. Porquanto esses 2 profetas atormentarão os que moram sobre a terra. Mas, depois de 3 dias e meio, o Espírito Dita, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplavam. Naquele momento houve um violento terremoto. A 10ª parte da cidade foi destruída e morreram 7.000 pessoas. As outras ficaram com muito medo e louvaram a grandeza do Deus do céu. O segundo ai já passou, mas olhem, o terceiro aí virá logo. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aí os 24 líderes que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus ajoelharam-se, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que és, nós te damos graças, porque tu tens usado o teu grande poder e começaste a reinar. Os pagãos estão muito furiosos, porque já chegou o momento de mostrares a tua ira e a hora de os mortos serem julgados.
Chegou o momento de recompensares os teus servos, os profetas, e todo o teu povo, e todos os que temem, tanto os importantes como os humildes. Chegou o momento de destruíres os que matam pessoas na terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grandes raivadas. Esse é o capítulo 11 do livro do Apocalipse. Eu estava conversando com a dona Cláudia Rocha, ela está aqui na frente. A dona Cláudia está conosco primeira semana, a nossa. E ela me contou o seguinte, eu vou confidenciar para todo mundo. Ela me contou o seguinte, que ela já leu a Bíblia 2 vezes e achou o livro do Apocalipse particularmente difícil. Nossa, muito. Está vendo só? Muito bem. O que nós estamos fazendo aqui, dona Cláudia, cada semana tratar um dos capítulos. A senhora chegou no 11. Então nós já tivemos 10 semanas estudando isso. E, além disso, existe um outro livro profético na Bíblia, chamado Daniel, do Velho Testamento, que tem muita relação com o livro do Apocalipse. Eu estudei tudo, livro inteiro. Ótimo. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer agora é procurar um pouco mais de entendimento a respeito dos símbolos que nós lemos aqui. O capítulo 11 começa com João, o autor do livro do Apocalipse, recebendo uma instrução. Que instrução era essa? Medir. Ele tinha que medir. Pergunto para você o seguinte: por que você mede as coisas? Para saber onde você está. Para exatidão. Vamos lá, está melhorando. Para que a gente mede as coisas? A exatidão. Exatidão. Distância. É só a distância que a gente mede? Altura. Quem já foi professor aqui já corrigiu prova? É um horror, né? Eu fui professor há muito tempo, era um horror corrigir prova. Aqui que eu lembro disso. As minhas notas saíam lá no final do ano. É um horror. Fazer aula é ótimo, corrigir prova é um horror. Por que você tem que corrigir prova? Para saber se acertou. O professor precisa corrigir a prova para quê, Kika? Medir. Para medir os alunos da turma, para saber quem era da turma. A Kika era a melhor aluna da turma dela. Dona de uma... conheço bem essa menina. Bom, você precisava medir para saber quem era a turma da Kika e quem era o pessoal do fundão. Vocês estão entendendo o português? Ah, galera do fundão. Isso. Então, toda vez que você mede alguma coisa, você está automaticamente fazendo um juízo. Um juízo. Toda vez que você mede, você está fazendo um juízo. Seja em relação a tamanho, seja em relação a quantidade, seja em relação a conhecimento, você está estabelecendo um juízo. Muito bem. E aqui, essa linguagem que vem para João, da forma simbólica, quer dizer exatamente isso. E o interessante aqui é o seguinte: foi dito para que ele medisse o templo todo, é isso? Não. Sim ou não? Não. Foi dito para que ele medisse o quê? O santuário e o altar. Só a parte interna do templo. Para a gente entender o que foi pedido a João, é preciso você lembrar como era o templo ou o santuário nos dias de João. Não tem nada parecido com o que nós temos hoje aqui. Hoje você entra numa igreja, tem a parte da frente, tem a parte de trás, tem os bancos, tem o púlpito, certo? A igreja de João não tinha nada parecido com isso. O que tinha lá era um pátio enorme. A coisa era tão diferente que ninguém entrava na igreja, as pessoas entravam no pátio só. Na igreja, no templo, entrava o sacerdote uma vez por dia, e num pedaço do templo entrava só o chefe dos sacerdotes uma vez por ano. Ok? Então as pessoas iam até esse pátio interno onde tinha o altar. Esse altar aqui, o altar do pátio, era o altar de sacrifício. Muito bem.
lá dentro do tabernáculo, dentro da tenda, existia um altar que era o altar de incenso. O sacrifício era feito no pátio, na parte externa. A pessoa levava o animal e o sacerdote sacrificava. Portanto, o pecador, vamos usar essa expressão, porque era sempre assim que a pessoa se apresentava diante do sacerdote, ele chegava até o altar. Agora, o altar de incenso, o adorador tinha acesso? Sim ou não? Não. O altar de incenso era só para o sacerdote. Muito bem. Então agora João recebe a seguinte instrução. Ele tinha que medir essa parte em torno do altar. E olha o que é que Pedro diz na sua primeira carta. Você vai deixar uma marquinha aí em Apocalipse 11, que nós já vamos voltar para isso. É a primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 17. Dona Antônia, por favor, pode ler para nós, Dona Antônia. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, esse primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? No livro do Apocalipse está dito que João recebeu a seguinte instrução: pega uma vara, essa vara tem lá uma medida padrão, e você vai medir o tamanho do pátio em torno do altar onde estão os adoradores. E foi dito para ele: meça só a parte onde estão os adoradores. Aquele pedaço onde está o resto da turma que não está nem aí para Deus, esse pedaço você não vai medir. O que isso quer dizer? Medir é estabelecer um juízo de valor. Então, o juízo vai começar por quem? Pela casa de Deus. É isso mesmo, pode arregalar os olhos, porque é com você que a Bíblia está falando. O juízo vai começar com quem? Com gente como você. É o que a Bíblia está dizendo. Isso não é ruim, não, isso é ótimo. Lembre-se que Deus tem misericórdia para todo mundo, hein? Eu gosto do ditado que diz: quem chega primeiro bebe água limpa. Certo? No caso de Deus não vai fazer diferença, porque Ele tem água suficiente para todo mundo beber. Jesus disse isso: tenham, vocês vão ter água em abundância. Mas o juízo começa pela casa de Deus. Olha Pedro falando do mesmo assunto. Chegou o tempo de começar o juízo, e o juízo começa inicialmente pelo povo de Deus. Pelo povo de Deus. Nós acreditamos, eu não vou ter como demonstrar isso na Bíblia agora, porque tem coisas que você fala aqui, para você demonstrar na Bíblia, isso vai estar umas 3, 4 horas. Isso já foi dito em outras conversas nossas, né? Nós acreditamos que o juízo já está em andamento. E começou quando? 1844. Para entender essa resposta que está na ponta da língua da dona Vilma, você vai ter que entender um verso de Daniel 8,14 que diz como? E até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Esse período profético de 2.300 tardes e manhãs, conforme nós já vimos em Daniel, terminou em 1844. Portanto, nós temos razões para acreditar que o juízo já está em andamento. E ele começou por onde? Pela casa de Deus. Temos todas as razões para acreditar que o primeiro ser humano a ser julgado, nós estamos falando do juízo, aquele juízo que vai definir o destino eterno das pessoas. O juízo começa sempre pelos mortos, porque os mortos estão em que situação? Os bons estão aonde? No céu. Não é assim? Não. Os maus estão queimando no fogo do inferno, é isso? Não. Se os bons estivessem no céu, os maus estivessem no fogo do inferno, para que precisa julgar? Os bons estão aonde? Dormindo no pó da terra. Jesus disse isso. E os maus estão aonde? No mesmo lugar. Isso quer dizer que não tem diferença entre bons e maus? É verdade, nesse momento não tem nenhuma diferença. Então como é que começou o juízo? Começou por aqueles do povo de Deus que já estão mortos. De acordo com a Bíblia, o primeiro ser humano
que era parte do povo de Deus a morrer, quem foi? Abel. Foi assassinado pelo irmão. Então o juízo começou em 1844 a partir de quem? Abel. E ele vem vindo. O segundo, bom, aí o segundo eu não sei, a Bíblia não fala quem foi o segundo a morrer, não tenho a menor ideia. Agora, uma hora vai chegar o ponto onde todos os mortos da casa de Deus já foram julgados. E aí o juízo começa a partir dos vivos da casa de Deus. E olha só, a Bíblia mostra claramente que isso termina pouco antes da volta de Jesus. Não quer dizer muita coisa para nós, porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar, se vai ser hoje, se vai ser amanhã, ok? Mas vai terminar pouco antes da volta de Jesus. Se tem uma doutrina que é diabólica, nós vamos falar de muita coisa diabólica hoje aqui, mas se tem uma doutrina que é diabólica, é aquela que diz assim: fique sossegado, o amor de Deus não tem limites. É verdade ou não é? É verdade. Então fique sossegado, que quando Jesus voltar, ele vai dar um jeito na coisa. Vai ter uma repescagem na segunda época, ele vai passar um grito, e depois, veja, o amor de Deus não tem limites. Você está entendendo? Meu amigo, o amor de Deus não tem limites, mas um dia a porta da graça vai se fechar. Acredite no que eu estou dizendo para você. A Bíblia claramente mostra que essa situação que nós vivemos hoje, de confronto com a lei de Deus, isso não vai durar para sempre. Ponto. Não vai durar para sempre. Mesmo que pareça que o mal sempre dá certo, sempre é melhor, isso não vai durar para sempre. O juízo começa por onde? Pelo povo de Deus. E agora nós vamos voltar para Apocalipse 11. Vamos ver o verso 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calçarão aos pés a cidade santa. Olha só, o que João está recebendo de informação que é o seguinte: não meça aquela turma, ou não julgue aquela turma que não dá valor para as coisas de Deus, o pátio dos pagãos, ok? Por quê? Esse pessoal só vai ser medido depois que passar um período de 42 meses. Para a gente entender o que quer dizer esses 42 meses, esse é um período profético que aparece muitas vezes na Bíblia, em Apocalipse, em Daniel, muitas vezes. Só no capítulo de hoje ele vai aparecer mais uma vez. 42 meses. O que era um mês nos dias de João? Fácil. Um período de 30 dias. 30 dias. O ano deles tinha 360 dias. E aí como é que eles faziam para de repente a primavera não cair no inverno? Se tem 360 dias, você está perdendo 5 dias a cada ano. Eles tinham de vez em quando um ano com 13 meses. Então o mês nos dias de João era 30 dias. E para acertar o calendário, dona Cláudia, estou falando com a Cláudia lá do fundo. Eu tenho uma Cláudia aqui na frente, dona Cláudia do lado do fundo. Dona Cláudia Rocha e dona Cláudia Jolie. Nosso time está ficando. Você tem que saber o sobrenome das pessoas. Vamos lá. Então, olha só, dona Cláudia Jolie. O 42 meses tem que ser multiplicado por 30, porque cada mês tinha 30 dias. 42 vezes 30, 9 fora, 1.260. Nós vamos ver esse número daqui a pouco. 1.260 dias. E um dia na profecia bíblica significa um ano. Portanto, é 1.260 anos. Esse período de 1.260 anos terminou em 1798. Isso nós já vimos lá atrás, quando a mando de Napoleão Bonaparte, Berthier prendeu sua santidade, o Papa Pio VI. Muito bem, isso nós já vimos. Então, o verso 2 só confirma a ideia de que os maus só vão ser julgados depois de tudo ter acontecido. De fato, o juízo dos maus, e você vai ver isso mais à frente no Apocalipse, o juízo dos maus vai se dar depois da volta de Jesus. Aí você vai ter que entender o que vai acontecer, os últimos acontecimentos. Vamos deixar chegar lá para a gente tratar um pouco mais isso.
O importante agora é saber o seguinte: nós estamos sendo julgados. Tudo bem? Começou pelo povo de Deus, sim ou não? Sim. Se você não faz parte do povo de Deus, você está no lugar errado. Que aqui todo mundo está querendo, de algum jeito. Nenhum de nós vai para o céu por denominação, placa de igreja não salva ninguém. Tá? Mas nós acreditamos num Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Sim ou não? Sim. Amém. Muito bem. Agora, se nós vamos ser julgados, a pergunta que se faz é o quê? Quando vai chegar a minha vez? Ok. Essa pergunta a Bíblia não responde. Quando chegar a minha vez, a Bíblia simplesmente não diz. Tem uma pergunta que é mais importante. João recebeu um metro, um caniço para medir, ok? Muito bem. O que nós precisamos saber? Como faz para dar medida? Qual que é o tamanho desse metro? Ou em outras palavras, eu vou ser julgado pelo que eu fiz. Exatamente. Então quando tinha prova de banco de dados, Kika, ok? A Kika precisava saber o quê? Me ajuda, Kika. Você lembra mais do que eu disse. Você lembra o que? Tem que lembrar o quê? O que vai cair na prova hoje? Entidade de relacionamento? Modelo de entidade de relacionamento. Ó, pessoal, prova semana que vem, terça-feira, 7 horas. Modelo de entidade de relacionamento. Converse com a Kika, eu entendo esse próximo. Bom, se você está sendo julgado, você precisa saber o quê? Eu estou sendo julgado. De acordo com o quê? A Bíblia diz isso tão claro quanto o sol do meio-dia. Você está no livro do Apocalipse. Volta um pouquinho. Antes de Pedro, vai ter uma carta de Tiago 2,12. Falei de tal maneira e de tal maneira procedei com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Uau! Está aqui, ó. Todos nós vamos ser julgados pela lei. Está cheio de gente com problema com a lei, certo? Eu não preciso falar para vocês sobre isso. Nós vivemos num país aqui onde todo mundo respeita a lei, certo? Não tem ninguém com problema, não precisamos de advogado. Eu tenho alguns advogados me ouvindo aqui, assim. Esse é um país onde advogado morre de fome, né? Criminalista. Bom, nós temos hoje no país um ordenamento jurídico e as pessoas têm problemas e por isso elas precisam saber o quê? O que diz a lei? Já ouviu falar em problema trabalhista? Já ouviu falar. Por que dá tanto problema trabalhista? Porque às vezes as pessoas não sabem o que está na lei. O cara não sabe que tem que pagar o salário até o dia 5 de cada mês. Eu não sabia, paguei meio atrasado. Você está entendendo como é que funciona? A lei dos homens diz o quê? Toda lei dos homens diz o quê? Se você não sabe, você não precisa cumprir com a lei. É isso que está escrito na lei? Não. A lei diz assim, independente de você saber ou não, tia, a lei vale para você. E sabe com quem que eles aprenderam isso? Com a lei de Deus. A lei de Deus, independente de você conhecer ou não, ela vale para você. Ela vale para você. Ninguém está isento de cumprir com a lei de Deus. É claro que Deus tem maneiras diferentes para julgar pessoas desiguais. Uma coisa é alguém que conheceu a Bíblia, alguém que frequentou a igreja, alguém que recebeu toda a oportunidade de acesso ao conhecimento. E outra coisa é um sujeito que nasce em um lar pagão e não tem o menor conhecimento das coisas de Deus. Mas todos estamos debaixo da mesma lei e vamos ser julgados por ela. E agora então? Pois não? Quando você tem o conhecimento, eu ia perguntar isso. Você teve a oportunidade de ser criado e ter todo o conhecimento da lei. Ok. E você é transgrido. Ok. Como que vai ficar na balança aquele que não conheceu a lei e transgrediu da mesma forma? Então, legal. Olha só. Essa pergunta é ótima porque o verso 10 me ajuda a responder. Então, a senhora vai ler para nós. Tiago 2, 10 e 11. Olha que bacana, Tiago falando sobre a jurisprudência de Deus quanto à lei. 10 e 11. Pode ler para mim. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás,
também ordenou: não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matas, bens a ser transgressor da lei. Ok? Olha só o que João está dizendo aqui. Aliás, aqui quem está falando é Tiago. Ele está dizendo assim, olha, pessoal, presta atenção aqui, ó. A lei de Deus tem uma porção de artigos. Na sua versão mais conhecida, são 10 artigos. Ok? E quem descumpre um deles é como se tivesse arrebentado todos os 10. Porque tem um artigo que diz assim: não cometa adultério. Esse é o artigo 7. Portanto, quando você conversa com o pessoal que é crente, o pessoal vai dizer assim: aqui cai aquele problema do 7º mandamento. Bom, você já sabe o que aconteceu, né? O 7º mandamento diz: não cometa adultério, tá? E tem um mandamento que diz o quê? Não mate. Se você não adultera mais mate, você arrebentou com a lei. Percebeu? Guardar todos os mandamentos pode levar alguém para o céu, certo ou errado? Errado. Não. Uau, agora confundiu tudo a cabeça da dona Cláudia Rocha aqui. É o seguinte, nós já vimos isso, dona Cláudia. É tipo teleproteção. Olha só, guardar a lei não leva ninguém. Guardar a lei, de fato, nenhum de nós pode guardar. É difícil. Não é difícil, é impossível. Quando Jesus definiu não matarás, eu não vou ter tempo para entrar nesse detalhe, eu vou fazer rapidinho. É assim, ó, quando Jesus disse não matarás, ele disse: quantas pessoas você matou? Eu vou perguntar para a senhora. A senhora me perdoe aqui. A senhora já matou quantas pessoas? Por enquanto não. Por enquanto não. A jurisprudência de Jesus diz assim, está lá em Mateus 5. Se você já chamou o teu irmão, mesmo que no teu coração e pensamento, de idiota, você já assassinou ele. Agora eu vou perguntar de novo para a senhora. Eu matei uma galera. Olha aí, tá vendo? A dona Cláudia já se descobriu assassina em série. Você está entendendo? Qual que é a chance que nós temos de guardar a lei de Deus? Nenhuma. É exatamente isso. O adultério não é a relação sexual. O pensamento é adultério. Então você imagine a situação nossa. Guardar a lei pode nos levar para o céu? Sim ou não? Não. Agora, com certeza é o seguinte, ó. Comigo aqui, ó. Guardar a lei não leva ninguém para o céu. Mas não guardar a lei, com certeza bota você com os 2 pés no inferno. A lei não salva ninguém. A lei não vai salvar ninguém. Aqueles que chegarem no céu vão chegar lá única e exclusivamente através do quê? Sacrifício substituto de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Devemos isso a muita gente boa, hein? Inclusive a um sacerdote católico chamado Martinho Lutero, que fez 500 anos no ano passado. Ok? Muito bem. Agora, qual que é a régua? Qual que é a lei? A lei de Deus, ela tem uma série de artigos. A sua versão mais conhecida tem 10 artigos. O primeiro diz o quê? Não terás outros deuses de mim. O segundo diz o quê? Não farás imagem de escultura. Terceiro, não tomarás nomes por de vão. O quarto nós falamos uma barbaridade. Eu vou voltar a falar do quarto depois, né? Vamos pular o quarto. O quinto, cuida do papai e da mamãe. Isso está no Estatuto do Idoso, inclusive. Tem gente indo para a cadeia por causa do quinto mandamento. Sexto, não matarás. Sétimo, a gente já falou aqui, não adulterarás. O que mais? Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho. E o 10º, ok? Muito bem. Essa é a versão mais resumida da lei de Deus. Agora, quando você entra na jurisprudência que Jesus apresentou, você vê que tem muito mais coisa entre o céu e a terra do que só os 10 mandamentos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da lei de Deus. E agora então, nós vamos voltar num texto que está em Daniel, porque a gente ouviu falar que o pátio de Deus seria pisado por quanto tempo? 42 meses. Deixa uma marquinha lá em Apocalipse e vamos para Daniel. Daniel é Velho Testamento. Daniel 7:25. Dona Marta, por favor, pode ler para nós, Dona Marta? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei.
Os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse texto de Daniel 7,25 fala de um poder que iria surgir ao longo da história, perseguindo o povo de Deus, falando blasfêmias contra Deus e atuando de maneira decisiva nos negócios da humanidade por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Em algumas outras traduções, isso aparece como 3 anos e meio. É mais ou menos assim, dona Cláudia. Um tempo seria um ano, 2 tempos mais 2 anos, 1 mais 2, 3, e metade do tempo, 3 anos e meio. Aí nós estamos de calculadora, né? 3 anos e meio. Quantos meses nós temos em 3 anos e meio? É pegar, cada ano tem 12, né? É pegar 3,5 e multiplicar por 12, tá? 42. Você já ouviu falar disso agora há pouco. Lembra disso? O pátio de Deus ia ser pisado por quanto tempo? 42 meses. E apareceu um sujeito que ia fazer essas barbaridades todas aqui por 3 anos e meio. O 42 de Daniel 11, aliás, me perdoe, de Apocalipse 11, e os 3 anos e meio de Daniel 7 é o mesmo período profético. É por isso que tem uma relação brutal entre Daniel e Apocalipse. Okay? Dá até para dizer assim, se a gente fizesse um estudo sequencial de profecia, o correto seria estudar primeiro Daniel. Então estou fazendo o curso de profecia 1, tá bom, Daniel. E daí o profecia 2, que tem como pré-requisito profecia 1, Apocalipse. Tudo bem? Muito bem. Resumindo a questão da medição, olha só, o juízo vai começar por onde? Por gente como você. Segundo, o pátio só vai ser medido depois. A régua é o quê? A lei de Deus. E nós teríamos o domínio pagão por 42 meses, ou 3 tempos e meio, como está em Daniel 7,25, ou 1260 dias. Muito bem, vamos voltar para Apocalipse, agora o verso 3. Nós vamos ter que lutar bravamente para chegar até o verso 19 hoje. Professor Glaci, por favor, verso 3. Eu enviarei as minhas 2 testemunhas, vestidas com roupas feitas de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias. Eu falei para você que você ia encontrar o 42 meses de novo aqui, nós achamos ele no verso 2, no verso 3, adivinha? Está aqui, ok? 42 meses no verso 2. 3 tempos e meio de Daniel 7,25. 1260 dias do verso 3. Tudo isso é a mesma coisa, é o mesmo período profético. Esse período começou no ano 538, ele terminou no ano 1798. Para justificar o que eu acabei de falar para você, eu preciso falar para você umas 4 ou 5 horas mais ou menos, tá bom? Mas quem já estudou Daniel está sabendo disso tudo. Silas, Pois não? se a régua de medir é a lei de Deus, Ok. se é impossível cumprir toda a lei de Deus, Ok. então como é que eu posso ter a segurança que pela régua de medir eu vou ser da casa de Deus? Se a senhora olhar só para a régua, a senhora está perdida. Lutero diz bem assim, quando eu olho para a régua, eu estou perdido. Mas eu olho de vez em quando para Jesus, e aí eu vejo que eu não tenho como me perder. Veja só, pessoal, essa insegurança quanto à questão da salvação, ela existe na vida de todo cristão. Paulo, que era Paulo, apóstolo Paulo, autor de um monte de livros, né? Começa ali em Romanos e vai indo. Tira Apocalipse, tira Tiago, João e Pedro, o resto ele fez. Romanos, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tito, Filemão, tudo Paulo. Paulo um dia olhou para a régua e disse, olha, eu só faço o que eu não quero. Quem pode me livrar? Ele pergunta assim, quem pode me livrar do fogo do inferno? E ele estava olhando para eles, né? Aí ele virou para Jesus, ele disse, graças a Deus tem Jesus na cruz. Então é assim, nenhum de nós vai conseguir a perfeição aqui nesse mundo. E veja, é preciso que a gente reconheça as nossas falhas para a gente ser um pouco mais condescendentes com as falhas dos outros.
As falhas dos outros, a gente enxerga com uma clareza medonha. Não é assim? Jesus falou isso. O sujeito conseguiu enxergar um cisco, tinha 1 milímetro de comprimento, estava no olho do cidadão. E ele tinha um porrete aqui na testa, um negócio com 10 centímetros por 1,5 metro de largura, pregado na testa, esse ele não conseguia enxergar. Né? Então, a gente tem que olhar mais, com um pouco mais de atenção para as nossas falhas, para reconhecer as falhas dos outros. Pois não, Garcia? Quanto mais nós reconhecemos a palavra de Deus, mais indignos nós nos identificamos. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Essa angústia que Paulo sentia em Romanos 7, ele olhava para Jesus, é o único que pode salvar. Agora, preste atenção no seguinte aqui, ó. Nós vamos viver sempre com esse drama. Essa é a luta do cristão. Quando nós estudamos a parte final da história de pecado desse mundo, vai haver um tempo de angústia, o qual nunca houve, a tal da angústia de Jacó. Qual que vai ser a grande angústia lá? É um período muito curto de tempo que nós vamos viver aqui na terra, antes da volta de Jesus, sem que nosso Senhor Jesus Cristo esteja no santuário intercedendo. A porta da graça já fechou. Não existe mais intercessão. Então, por um período curto de tempo, nós vamos ter que viver sem a intercessão de Jesus. A angústia vai ser qual? A angústia vai ser o seguinte: nós todos sabemos que Jesus pode perdoar qualquer pecado. Sim ou não? Sim. A nossa angústia vai ser o seguinte: será que eu de fato me arrependi de todos os pecados que eu cometi? Ok? Se nós pudéssemos ter uma resposta definitiva para essa questão, não passaríamos pela angústia de Jacó. Então nós vamos passar por esse drama. Agora, nós temos que confiar, o que o Sr. Floresvaldo falou, nós temos que confiar em Jesus. Temos que confiar em Jesus 100%. Nenhum de nós, pessoal, nenhum de nós vai chegar no céu por devolver dízimo ou guardar sábado. Nenhum de nós. Aliás, vai ter um monte de gente que devolve o dízimo e guarda o sábado e vai para o inferno. O que nós não podemos é pensar o seguinte: bom, já que devolver dízimo e guardar o sábado não me salva, então também não quero nem saber disso. Porque daí nós estamos indo para o outro extremo. A lei não salva ninguém, a gente sabe disso. Mas a lei coloca você no corpo inteiro de inferno. Vamos ser julgados. Ok? Então nós temos que olhar para Jesus. E outra coisa importante aqui é o seguinte: eu falo isso especialmente para aqueles que estão chegando agora na igreja adventista. É o caso das Cláudias e tantas outras pessoas que estão chegando agora aqui. Eu já disse isso algumas vezes aqui, mas é capaz que vocês não tenham ouvido. Cuidado com os adventistas. Cuidado. O discurso deles é bom, a prática deles é um horror. É um horror. Na verdade, faz 15 anos que eu estou aqui. Ótimo. Só que eu não estava aqui. Eu sou dizimista e nunca me revelei. Ótimo. Ninguém sabia, ninguém me conhecia aqui. Quem morreu para salvar você? É o pastor Claudenir? Sim ou não? Não. É o seu Floresvaldo Aquino? Sim ou não? Não. Não, eles são gente muito boa. Mas eles não morreram para salvar ninguém. O teu instrutor de Bíblia, então, não vale nada. Grande chance de você chegar no céu e não achar o teu instrutor de Bíblia. Vai ter muita gente que vai passar por essa experiência. A Bíblia diz isso. Então, o que salva você? O que salva você? Jesus. Jesus. Ele salva você. É Ele que morreu para te salvar. Agora, por que eu disse para você que o discurso dos adventistas é bom? Porque eles conhecem um bocado de Bíblia. É mais ou menos como os fariseus nos dias de Jesus. Conheciam a barbaridade de Bíblia. Mas a prática era um horror. Era um horror. Então, não olhe para os adventistas como exemplo. O nosso exemplo, quem que é? Jesus. Bom, porque se você entrar para a igreja adventista pensando que você vai entrar num grupo onde todos são santos, onde não acontece nada de errado, você vai se decepcionar antes de ouvir o primeiro amém. Percebeu? Agora, eu podia falar o que eu falei para os adventistas de qualquer outra denominação. Porque não existe nenhum que seja justo. A Bíblia diz isso. Nenhumzinho. Incluindo os adventistas do sétimo dia. Muito bom. Resolvido? Vamos nos agarrar em Jesus. Vamos nos agarrar em Jesus. Temos que olhar para Jesus e dizer: Senhor, o Senhor não me solte, porque se o Senhor largar da minha mão, eu estou perdido. É isso mesmo.
Aquele que está em pé, cuide para não cair. Muito bem. Vamos continuar. A partir do verso 3 a coisa começa a mudar. Aparecem duas testemunhas que iriam passar por uma dificuldade grande por 1260 dias. Eu preciso explicar para você um pouco do contexto no qual esse texto foi escrito, para você entender o que nós estamos falando. Os nossos hábitos estão mudando, né? Mas as pessoas que têm um pouquinho mais de experiência vão lembrar de uma época em que as pessoas praticavam uma coisa que se chamava luto. Hoje não existe mais isso. Luto. O que acontecia quando uma pessoa passava pela perda de alguém muito importante? Além de ficar triste, ela se vestia diferente. De preto por um ano. Tudo bem? Preto. Eu conheço algumas histórias de mulheres, quase sempre as mulheres, os homens, né? Qual? Mas eu conheço algumas mulheres que, quando ficaram viúvas, decidiram usar preto quanto tempo? O resto da vida. O resto da vida. Muito bem. Isso era um hábito que nós estamos perdendo. Né? Tem uma porção de hábitos que eram muito úteis para mostrar um pouco de civilidade que nós estamos perdendo. Eu estou vendo aí muita mulher grávida, de pé, e muito marmanjo com 13, 14 anos sentado, e o cara acha que não tem nada de errado. Né? Muito bem. Aqui, a Bíblia fala de uma expressão que não faz sentido para nós: vestir-se com pano grosseiro. As pessoas quando queriam mostrar tristeza, não só por luto, alguma coisa muito difícil aconteceu, elas faziam algumas coisas estranhas para nós. Uma delas é colocar cinza na cabeça. Cinza na cabeça. A outra é tirar a roupa e colocar um pano muito rústico. A Bíblia chama isso de vestir-se com pano de saco. Outras traduções falam em pano grosseiro. Essa figura de linguagem, alguém vestido com pano grosseiro, na Bíblia, significa o seguinte: quem está nessa situação passou por uma tragédia enorme. Por exemplo, comparada com aquela que a viúva sente quando perde o amor da sua vida. Tudo bem? Muito bem. Vamos ver o que acontece então. Agora, verso 4. Ricardo, aqui na frente, por favor, Ricardo. São estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Então nós estamos falando de duas testemunhas, que mais? Que tinham passado por uma situação, por uma tragédia. Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre essas testemunhas. Nós vamos achar o livro de Zacarias. Agora eu vou usar todo o teu conhecimento de Bíblia. Zacarias 4, do verso 1 ao verso 3. Olha só, é um outro profeta no finalzinho do Velho Testamento, mas o texto nos interessa bastante. Por favor, dona Karine. O anjo que havia falado comigo voltou e me acordou, como se acorda alguém que está dormindo. Ele me perguntou: o que é que você está vendo? Respondi: estou vendo um candelabro de ouro e em cima dele um vaso para o azeite, as 7 lamparinas do candelabro e as 7 tubos por onde o azeite chega até as lamparinas. Perto do candelabro estou vendo 2 oliveiras, uma de cada lado. Muito bem. Comigo aqui, ó. Apocalipse 11:4, que nós vemos agora há pouco. Eram 2 testemunhas que dali a pouco se tornam o quê? 2 oliveiras ou 2 candelabros. Vamos correr para Zacarias, o texto que nós acabamos de ler. De novo, o profeta tem uma visão. O que você está vendo, Tchê? Aí ele acordou, porque estava dormindo, né? Ele acordou e disse: olha, eu estou vendo o quê? Candelabro e estou vendo 2 oliveiras. Conseguiu achar uma relação entre os 2 textos? Tudo bem? Estamos falando mais ou menos da mesma coisa. E agora vem uma pergunta que vale um monte de dinheiro. Pode ler para nós, dona Karine, o verso 11, Zacarias 4:11. Aí eu perguntei: e o que querem
dizer as duas oliveiras, uma de cada lado do candelabro? Olha só, exatamente isso que nós queremos saber. Veja, as duas oliveiras e o candelabro, elas aparecem lá em Apocalipse como sendo o quê? Duas testemunhas. Então nós estamos fazendo um caminho de trás para frente, entendeu? As testemunhas que viraram oliveira, que viraram lamparina, apareceram lá para o Zacarias, Velho Testamento. E aí o Zacarias, depois de ter visto isso tudo, perguntou: Senhor, o que isso quer dizer? É bem o que nós queremos saber. Vamos ver a resposta. Dona Marise, por favor, verso 14. Então ele me disse: são os dois homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Agora nós precisamos de traduções. Olha só, uma coisa legal, aqui a gente não lê a Bíblia, viu, Dona Cláudia? A gente não lê a Bíblia. Esse negócio de ler a Bíblia é péssimo. Machado de Assis você lê. Você pode ler uma porção. Carlos do Bom de Andrade dá para ler. A Bíblia não dá para ler, tem que estudar. Quem lê a Bíblia acaba quase não entendendo nada. Então, a Dona Marise vai ler de novo o texto dela e vai ter uma palavrinha aí que nós vamos precisar encontrar em outras traduções para ver como outras pessoas traduziram o mesmo texto. Por favor. Então ele me disse: são os dois homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Aquelas duas oliveiras, ou dois candeeiros, ou as duas testemunhas, na tradução da Dona Marise eram dois homens. Dona Cláudia Jolie, lá no fundo, o que está escrito na sua tradução? Então ele disse: são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Dois ungidos, dois homens. Diego, o que está na tua tradução? A mesma que a minha. Ó mesmo. Tem alguém com alguma coisa diferente? Escolhidos. Dois escolhidos. Tudo bem? Muito bem. Essa linguagem também foi usada por Jesus Cristo para justificar de onde é que ele tinha vindo. Quando Jesus esteve entre nós, a grande questão, aliás, essa questão está entre nós até hoje, mas quando ele esteve aqui pessoalmente, isso era muito mais presente. A questão era a seguinte: quem é Jesus? Quem é Jesus? Uma vez Jesus estava andando com os discípulos, e aí eles tinham uma estrada longa para percorrer, você estava a conversar, né? E Jesus começa puxando a conversa e pergunta assim para os discípulos: quem a turma acha que eu sou? Aí os discípulos começaram: olha, tem gente que acha que o Senhor é Elias, tem uns outros ali que acham que o Senhor é um profeta do Velho Testamento, e cada um tinha uma ideia diferente. Né? Então, todos nós vamos ter que responder essa questão: quem é Jesus? Quem é Jesus? Quando isso foi apresentado para Jesus, quase sempre as pessoas estavam interessadas que ele respondesse essa questão com um milagre. Quem sou eu? Vou mostrar para você. Pá! Aparecer fogo do chão, ressuscita o morto, multiplica pão. As pessoas queriam alguma coisa sensacional. Até hoje nós temos intenção, temos loucura por milagre, não é isso? Tem algumas igrejas aí que são enormes, o negócio da turma é milagre. Muito bem. Quando Jesus teve que responder a questão quem ele era diante de alguns doutores da lei, veja como ele respondeu. Vamos para o livro de João. Agora é Evangelho de João. Você está em Zacarias, o próximo é Malaquias, daí vem Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. João 5, 39. Por favor, Diego. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Veja só. Acompanhe comigo aqui, que agora eu preciso dos teus neurônios todos. Eu sei que os deles estão meio assim e tal, né? Acorda eles, porque nós precisamos entender isso aqui. Nós começamos procurando o sentido de duas testemunhas. O que mais? Descobrimos que Zacarias teve, essas duas testemunhas, elas passaram a ser duas oliveiras ou dois candelabros. Descobrimos que Zacarias teve a mesma visão, bem antes de João. O que mais?
E Zacarias recebeu a informação de que elas eram o quê? 2 homens ou 2 testemunhas ou 2 ungidos de Deus enviados a esse mundo. Tudo bem? E agora então, quando Jesus precisou responder quem ele era, o que ele fez? Um milagre, assim? Ressuscitou Lázaro, é isso? Não. Ele multiplicou pães, é isso? Não. Ele acalmou a tempestade, foi isso que ele fez? Não. O que Jesus fez quando ele precisou demonstrar a divindade dele? Dos versos da Bíblia. Exatamente. Vocês querem saber quem eu sou? Estudem a Bíblia. Estudem a Bíblia. Porque quem é a melhor testemunha que eu tenho? Lázaro que ressuscitou, certo? Não. A melhor testemunha que eu tenho é as Escrituras Sagradas. Estudem a Bíblia. Estudem a Bíblia. O que ela dizia sobre o Messias? Onde ele deveria nascer? Por onde ele deveria passar? O que ele deveria fazer? Estudem a Bíblia. Estudem. Eles não queriam, o problema deles é o mesmo nosso, eles não queriam estudar a Bíblia. Sabe o que eles queriam? Um libertador. E Jesus era o libertador? Sim, mas não era um libertador para aquilo que eles queriam. Eles queriam um libertador Roma. O problema deles era igual ao nosso. Eles queriam um libertador que resolvesse a questão do 30 de abril. Sabe o que é 30 de abril, né? Não sabe. Graças a Deus que você não sabe. 30 de abril, o que é o dia 30 de abril? Aí, o seu Renato sabe. E é um dia que a gente espera 30 de abril com ansiedade. É assim, seu Renato? Puxa, eu queria que chegasse 30 de abril. É assim? 30 de abril é um dia sofrido. Você tem que pegar uma parte do dinheiro que você ganhou durante o ano. Pior se você não ganhou nada, né? Mas você já ganhou sofrido. E aí uma parte do sofrido que você ganhou vai para o governo, vai para o leão. 30 de abril. Eles queriam, seu Renato, acabar com o 30 de abril. E o 30 de abril deles era bem mais radical, né? Então, eles estavam procurando um libertador para a questão do pecado? Não, eles não estavam nem aí para o pecado. Eles queriam um libertador para restaurar o quê? A glória de Israel. Quem é a testemunha que Jesus chamou a seu favor? A Bíblia. A Bíblia. Como é que isso é um ungido ou um homem, na linguagem da Dona Marisa, que Deus enviou para nós? Veja só, até hoje nós usamos a expressão de que a Bíblia ou as Sagradas Escrituras são o quê? A Palavra de Deus. Não é assim? Eu gosto muito, tem muitas coisas bonitas na Igreja Católica, muitas coisas, começando com o credo católico, eu acho sensacional. Mas uma coisa bonita que eu gosto dos católicos é assim, o padre ou alguém que está fazendo homilia, ele diz assim, palavra do Senhor. Eu gosto dessa expressão, palavra do Senhor. Isso equivale a dizer o quê? Abre aspas. Não sou eu que está falando, quem está falando é a Bíblia. Que bom seria se toda a igreja ficasse só no palavra do Senhor. Seria ótimo. É o que Jesus está dizendo. Eu preciso fazer um milagre para você? Não, eu preciso que você estude a palavra do Senhor. Mas se a palavra do Senhor é a testemunha, por que a Bíblia... Por que João viu duas? Porque as Escrituras Sagradas tem uma só. A Bíblia conforme está, na verdade não é um livro, é uma biblioteca, hein? É uma biblioteca. Aliás, Bíblia quer dizer exatamente isso, uma coletânea de livros. Quem fez conosco o primeiro estudo de uma série de estudos, que começou há quanto tempo, seu Flor? O primeiro? Uns 3 anos, né? Nós começamos exatamente assim, da onde veio a Bíblia? E resumindo assim, em 15 segundos, a Bíblia começou há 3.500 anos atrás, terminou há 2.000 anos atrás, 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo Testamento. Isso é a Bíblia. Quem são as duas testemunhas? O Velho Testamento, que é a parte da Bíblia que começa em Gênesis, termina em Malaquias, e essa é a parte que Deus entregou aos judeus. E até hoje é chamada de Bíblia hebraica. Velho Testamento. E o Novo Testamento, que é a parte que foi entregue à igreja cristã, começa com Mateus, termina com Apocalipse.
eles são conflitantes, certo? Não. Então por que tem gente que tem medo do Deus do Velho Testamento? Tem muita gente com medo do Deus do Velho Testamento. Eu tenho na minha biblioteca um livro. O nome do livro é exatamente essa pergunta: quem tem medo do Deus do Velho Testamento? Foi escrito por um pastor. E olha como é que ele dedica o livro: dedico a minha esposa do pastor, que apesar de todos os meus esforços, continua com medo do Deus do Velho Testamento. Já pensou? A Bíblia tem o Velho Testamento e tem o Novo Testamento, e tem muita gente que acha que eles estão em conflito. Aliás, tem gente que acha que o Velho Testamento não vale nada. Tem muita gente pregando isso. Esquece o Velho Testamento. Tem gente que acha que o Novo Testamento não vale nada. Tem muita gente que diz: não, o que vale é só o Velho Testamento. A Bíblia é um conjunto que tem dois módulos: o Velho Testamento, antes de Jesus se tornar homem, o Novo Testamento, a partir do momento que Jesus veio entre nós. Esse conjunto, as Escrituras Sagradas como um todo, é o quê? É o quê? Vamos usar agora a expressão de Apocalipse que nos botou no meio dessa confusão toda. É o quê? As duas testemunhas que testemunham a respeito de Deus. Portanto, olha só. Quando você for estudar a Bíblia, comigo aqui, ó. Quando você for estudar a Bíblia, estude o quê? A Bíblia. Os adventistas têm outros textos teológicos? Tem, claro que tem uma porção de texto teológico. Eu sei que tem gente aqui que está esperançoso para me ouvir falar em Ellen White. Eu não vou falar em Ellen White nenhuma vez aqui. Isso quer dizer que eu não acredito em Ellen White? Não. Eu tenho certeza que se a senhora White estivesse aqui, ela também não ia falar dela. Não ia falar dela. Nós temos que estudar o quê? A Bíblia. Os católicos têm que estudar o catecismo católico? Não, claro que não. Os católicos têm que estudar o quê? A Bíblia. Os luteranos têm que estudar os escritos de Lutero? Não, eles têm que estudar o quê? A Bíblia. Agora, depois que você já se convenceu da tua doutrina, aí você pode estudar outros textos para te ajudar a crescer, certo? Mas quando você quer conhecer o que Deus tem para você, fique na Bíblia, ponto. E pegue tudo que é tradução da Bíblia que você seja capaz de ler. Se você fala alemão, consiga todas as traduções em alemão. Você fala inglês? Tudo em inglês. Espanhol, se você lê grego e hebraico, é sensacional. E daí você vai conseguir ler os textos mais próximos possível daquilo que eles foram escritos. Essas são as testemunhas. Portanto, olha só. As duas testemunhas foram enviadas por Deus. Em algumas linguagens proféticas, elas aparecem como oliveiras. Lembre-se que a oliva produzia o quê? O azeite, que era usado para ungir. Essa expressão ungir tinha muito sentido no Velho Testamento. Significava o quê? A pessoa estava sendo separada para um trabalho especial para Deus. Muito bem. Além disso, essas duas testemunhas, elas são representadas na forma de um candelabro. O que tem o candelabro? Luz. Estamos estudando isso na lição da Escola Sabatina dessa semana. Para aqueles que são adventistas, o assunto dessa semana é o quê? Pentecostes. Derramamento do Espírito Santo. Como é que foi o derramamento do Espírito Santo? Leia a descrição que aparece em Atos. Eu escutei de alguém uma definição que eu achei sensacional. O que aconteceu no derramamento do Pentecostes? Fácil, foguinho em cima da cabeça das pessoas. Lembra disso? Como se fosse uma labareda em cima da cabeça das pessoas. Tudo bem? O que tem o candelabro? Justamente fogo. Então, essa expressão fogo representa o Espírito Santo. O azeite significa a separação especial para um propósito que Deus escolheu, né? Jesus usou em alguns momentos da vida dele referências a essas testemunhas para justificar o seu ministério. Esse verso aqui é muito conhecido no livro de Salmos, né? E elas vão dar testemunho de Jesus. Portanto, agora eu vou
precisar voltar em Apocalipse 11:3. Esse texto nós já lemos, hein? As duas testemunhas, agora nós já sabemos quem é. Quem é as duas testemunhas? Velho e Novo Testamento, Palavra do Senhor ou Escrituras Sagradas. Resumindo numa palavrinha só, Bíblia. Duas testemunhas, Bíblia. Elas ficaram vestidas de pano grosseiro por quanto tempo? Isso quer dizer o quê? Por 1260 anos iria acontecer uma tragédia. Olha o que aconteceu. Mas esse texto de 2 Samuel 3:31 mostra que pessoas em sinal de tristeza deviam se vestir com roupas de luto, ou em algumas traduções vai aparecer a expressão saco ou alguma coisa grosseira. Olha o que aconteceu com a Bíblia. Primeiro, por muito tempo, a Bíblia era difícil de ser encontrada. Primeiro, que ela era escrita à mão. E segundo, que a Bíblia foi perseguida. As pessoas não tinham acesso à Bíblia. Eu estou falando de gente que era doutor em teologia. Nós tínhamos, isso não é no início da história do cristianismo, não. Isso é bem mais recente, 1500. Martinho Lutero, doutor Martinho Lutero. Ele não conhecia a Bíblia. Tudo que ele conhecia eram os textos dos pais da igreja. Ele conhecia Santo Agostinho, Machado de Assis, São Teodoro. Ok? Agora, ele não conhecia nada da Bíblia. Ele nunca tinha lido a Bíblia. A reforma protestante começa quando o doutor Lutero, um católico, encontra a Bíblia pela primeira vez e ele lê a Bíblia. E aí ele descobre, uau, o que eu estou falando lá no púlpito não tem muita coisa a ver. As traduções eram apenas para o grego, para o latim e para o hebraico. Qual dessas línguas você é fluente? Provável que nenhum de nós aqui seja fluente em nenhuma delas, né? Isso quer dizer o seguinte: se nós vivêssemos naquela época, nós também não íamos ter acesso à Bíblia. Nem que alguém entregasse a Bíblia para nós não íamos conseguir ler. Eu não sei se você é dessa época, aqueles que são mais novinhos, depois da internet, certamente não é. Mas houve uma época em que alguns serviços de culto aqui no Brasil eram feitos em latim. Latim! Você lembra? Você vai para a igreja? O que você fala de latim? Dominus e vai por aí afora. Meu amigo, você não entende nada. Você está entendendo? Você não era capaz de ler a Bíblia, você não falava latim, nem grego, nem hebraico. Você não era capaz de entender o que o cara estava falando na frente. Você está entendendo? Qual era a chance de você aprender o que é que Deus quer para a sua vida no meio de uma religião como essa? Qual que era a chance? Nenhuma. Você não sabia para que lado você estava indo. Vamos voltar para Apocalipse capítulo 11, agora nós vamos ler o verso 7, 8 e 9. Fica, por favor, pode ler para mim. Enquanto acabaram o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e matará. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Uau! Olha, pessoal, dava para falar uma hora inteira sobre isso. Então vamos resumir aqui. Presta atenção aqui. Daqui para frente nós vamos tratar do seguinte. Sabemos quem são as testemunhas. Quem são? A Bíblia. Alguém, um poder político, monstro na linguagem do Apocalipse, é sempre um poder político. Iria lutar e iria vencer. Onde essa confusão toda ia ter o seu ápice? Na grande cidade onde Jesus foi crucificado. E aí, nesse lugar, durante 3 dias e meio, todo mundo ia olhar para a Bíblia insepulta, apodrecendo em praça pública. Ok? Uau! Quando é que isso aconteceu? Isso já aconteceu. Agora nós vamos ter que correr na história. Eu vou voltar nesse texto, porque nós vamos trabalhar bastante com ele agora até o final. Eu não sei o quanto você conhece de história,
Mas tem algumas figuras importantes na história, e aqui me perdoe, especialmente o pessoal da área de humanas, quem fez direito, quem fez filosofia, ok? Algumas coisas que eu vou falar aqui, é capaz que você não vai gostar, é capaz até que você não vai concordar, mas eu tenho que falar para você. Nós temos alguns nomes importantes que passaram pela história, que até hoje são venerados como sendo algumas cabeças iluminadas. Qual? Eu vou começar com um deles. Isso que está aí foi dito por um desses ilustres, Voltaire, grande filósofo. Ele disse isso em 1778. Ele falou isso há 240 anos atrás. Lê para mim, senhor Renato. Daqui a 100 anos, a Bíblia será um livro esquecido. Uau! Senhor Renato, ele falou isso há 240 anos atrás, senhor Renato. Então, de acordo com Voltaire, o senhor é uma improbabilidade estatística. O senhor não tinha que existir. O senhor está estudando a Bíblia 240 anos depois de Voltaire ter dito que a Bíblia ia ser esquecida. Esquecida. Ia ser peça de museu. Até tem uma história interessante de que a casa onde Voltaire nasceu teria sido comprada para mais tarde se tornar uma editora de Bíblias. Eu achei a história sensacional aqui. O problema é o seguinte, é uma mentira. Então não adianta a gente trabalhar com a inverdade para tentar mostrar as coisas, né? Então se você encontrar na internet que a casa onde Voltaire nasceu virou um editor de Bíblia, não acredito, isso não aconteceu. Seria ótimo, mas não aconteceu. Mas o fato é que Voltaire disse, olha, daqui a 100 anos ninguém mais vai querer saber de Bíblia. Nós somos uma prova de que ele estava errado. E você vai ver daqui a pouco alguns números que eu vou mostrar para você que são impressionantes. Muito bem, vamos tentar entender dessa parte do livro o que quer dizer esse pedaço que fala da grande cidade onde o Senhor foi crucificado, Sodoma ou Egito. Olha só, o livro do Apocalipse é cheio de linguagens simbólicas. Tudo bem? Uma prova disso é o seguinte, seu Renato. João escreve, aqui está Revelation, mas é Apocalipse, tá? João escreve mais ou menos no ano 90 da nossa época. O que existia de Sodoma nessa época? Nada. O que existe hoje? O Mar Morto. Nos dias de Jesus já existia o Mar Morto. Ele é um pouquinho maior do que é hoje. Então o Mar Morto que a gente conheceu quando esteve lá é a mesma coisa que tinha nos dias de João. Certo? Então, Sodoma existia? Não. Então, Sodoma é um nome simbólico e, nesse caso, Egito, apesar de já existir, ou continuar existindo hoje, inclusive, também é um nome simbólico profeticamente. E, portanto, isso pode ser verdade para a frase que vem antes, a grande cidade onde o Senhor foi crucificado. Qual que é a cidade onde Jesus foi crucificado? Jerusalém. Agora, como Sodoma é simbólico, Egito também, o Jerusalém aí é apenas uma linguagem simbólica. O que nós precisamos saber agora é o seguinte, o que quer dizer Sodoma, o que quer dizer Egito, para a gente poder identificar qual é a cidade na qual o Senhor foi crucificado. Vamos para o livro do Gênesis. Gênesis 19:5. O seu Daniel vai ler para nós aqui na frente, por favor. E chamando a Ló, perguntaram: onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Trazei-os cá fora a nós, para que os conheçamos. Tem alguém com uma tradução um pouco diferente para esse verso? Abusemos deles. Mais alguém? Ter relações com eles. Ter relações com eles. Olha aqui, pessoal. Esse é um dos pedaços mais tristes da história da humanidade. Deus mandou 2 anjos investigarem a situação de Sodoma. Chegando em casa, lê o capítulo todo. Os anjos chegaram tardinho e eles iriam passar a noite na praça da cidade. Ló morava ali há muito tempo, sabia que isso era perigosíssimo.
E aí Ló disse o seguinte: não, vocês vão dormir em casa. Não pode fazer. Vocês não fazem ideia desse povo, que tipo de gente mora aqui. E aí Ló recebe os 2 anjos na casa dele. Ló não tinha a menor ideia que eles eram anjos. Lá pela madrugada, seu Renato, o pessoal de Sodoma bate na porta de Ló e diz o seguinte: manda aqueles que entraram aí, porque nós queremos ter relações sexuais com eles. É daí que vem a palavra sodomia. Até hoje sodomia quer dizer sexo anal. É daí que vem essa definição. O pessoal de Sodoma queria estuprar 2 anjos enviados por Deus. É verdade que eles também não sabiam que eram anjos. Tudo bem? Muito bem. Sodoma virou sinônimo do quê? Imoralidade sexual. Ok? Sodoma. Quando você fala assim, esse cara é um sodomita, não é elogio. Ok? Não é elogio. Tudo bem? Muito bem. Então, Sodoma é símbolo de imoralidade sexual. Agora nós vamos tentar entender o que é Egito na Bíblia. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 5, verso 2. Respondeu Faraó: quem é o Senhor, para que ele ouça eu a vós e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Deus tinha mandado Moisés conversar com o faraó do Egito, trazendo para o faraó do Egito uma mensagem clara. A mensagem era assim, de Moisés, que na verdade era de Deus, para faraó: deixa o meu povo ir. Tem até uma música espetacular, ela foi composta em inglês, e o nome da música é assim: Let my people go. Que o meu povo, let my people go, deixe que a minha turma vai embora, ok? E olha a resposta de Faraó para Deus. Só que está em vermelho. Quem é o Senhor? Você está de brincadeira. Quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Eu não conheço Deus. Eu não conheço Deus. E ninguém vai sair daqui. E eu quero ver se você tem alguma força política para conseguir tirar a turma daqui. Vamos experimentar. Tenta. Sodoma quer dizer o quê? Imoralidade sexual. Egito quer dizer o quê? Ateísmo. Quem é Deus? Eu não conheço Deus. Não existe Deus. Você está brincando que existe Deus. Quem manda aqui sou eu. O que existe aqui é assim: existe dia e noite e existe o faraó, meu amigo. Escreveu, não leu, o pau comeu. E é bem isso que ele fez. Chegou o rei na turma, o pessoal tinha que trabalhar mais. Sodoma quer dizer imoralidade sexual. Egito, na profecia bíblica, quer dizer ateísmo, ou um posicionamento contrário a Deus de maneira expressa. Deus não existe. Muito bem. Considerando isso tudo, agora só nos falta responder aquela primeira parte: a grande cidade na qual o Senhor foi crucificado. Tudo bem? Veja só. Preciso dos teus ignorantes todos, hein? Várias vezes nós falamos de um período profético grande aqui. Lembra? 42 meses. Que é a mesma coisa aqui? 1260 dias. Que é a mesma coisa aqui? 3 anos e meio. Quem já estudou Daniel sabe que isso terminou em 1798. Esse foi um período de final do século, o final do século XVIII, 1790 e alguma coisa. Foi um período de grandes comoções mundiais. Por exemplo, o que aconteceu em 1776? 4 de julho de 1776, o dia da independência dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos se tornam uma nação independente da Inglaterra. 4 de julho de 1776. Do outro lado do Atlântico, em 14 de julho, julho ou junho, mas é 14 eu tenho certeza, de 1789,
O que aconteceu? Revolução Francesa. Queda da Bastilha. Oi. Queda da Bastilha. Ok? Muito bem. Agora deixa eu te contar um pouco do que aconteceu durante a Revolução Francesa. Para muitos, a Revolução Francesa foi um período onde um grupo de pessoas pobres, muito bem intencionadas, se rebelou contra um Estado opressor, e a partir dali surgiu a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Existe um pouco de romantismo nessa história. Tá? É verdade que o governo que eles tinham era terrível, é verdade que o governo que eles tinham, inclusive a Maria Antonieta, aquela história toda que você já viu nos filmes, era apoiado em gênero, número e grau pela religião constituída, o catolicismo romano. E é verdade que quando a Revolução Francesa entrou na sua fase mais negra, eles se rebelaram contra o poder constituído, o imperador, mataram o rei, mataram a rainha e saíram matando. A devassa foi tamanha que depois que eles mataram todos os inimigos, eles começaram a matar os amigos. A história registra um período terrível chamado de Reino do Terror. Aliás, o Reino do Terror era proposital. O Robespierre gostava de dizer o seguinte: se você não tem como controlar as pessoas num tempo difícil, cria um pouquinho de terror, porque você pelo menos vai manter elas na rédea curta. E foi isso que eles fizeram. O início da Revolução Francesa derrubou todo o poder constituído. A monarquia caiu. E aí então eles começam uma experiência constitucional, republicana, né? Mas ninguém se entendia, porque eles não tiraram só o rei e a rainha. Eles tiraram tudo o que tinha sido constituído como sendo autoridade, inclusive a autoridade religiosa. Então a religião dominante, era o catolicismo romano, foi jogado na mesma vala que o rei e a rainha. E claro que a religião estava ligada à Bíblia, estava ligada ao conceito de Deus, a Bíblia foi junto e Deus também. Portanto, a partir de 1793, a Revolução Francesa começa uma experiência maluca na história. Maluca. Por exemplo, eles começaram com uma semana de 10 dias. Para com esse negócio de semana de 7 dias. Da onde vem a semana de 7 dias? A semana de 7 dias vem do Gênesis. Deus criou em 6 dias, no 7º descansou, etc. E tal. Ah não, nós aqui, eu estou falando nós de propósito, nós aqui não acreditamos em Deus. Então para com esse próximo semana de 7 dias. Agora é assim, quantos dedos você tem na mão? Eu tinha 10, hein? 10 dias, fica fácil para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? A semana de 10 dias é uma afronta a Deus, sim ou não? Sim, claro que é. Como é que você vai guardar o sábado, dona Cláudia? Semana de 10 dias. O primeiro sábado vai cair no 7º dia, beleza. E o segundo vai cair na terça-feira. Você já imaginou que loucura? A confusão é medonha. Depois de passar uns 4 ou 5 meses, os meses lá eram 3 conjuntos de 10 dias. Depois de uns 4 ou 5 meses de semanas de 10 dias, ninguém mais sabe onde está o sábado. Você está entendendo? Eles aboliram a religião como se conhecia. E no lugar da religião, eles colocaram a razão. E justamente para parecer uma afronta, uma mudança de paradigma, olha o que eles fizeram. Pegaram uma dançarina de cabaré de Paris, uma prostituta. Colocaram ela numa liteira, aquele negócio que o cara segura no ombro, ela vai sentadinha, tudo bem? Entraram com ela dentro da Catedral de Notre-Dame. Notre-Dame em francês quer dizer Nossa Senhora. Então, se fosse aqui no Brasil, eles teriam ido em Aparecida do Norte, e lá na igreja Aparecida do Norte, entraram com uma prostituta vestida como se fosse a deusa da razão e fizeram um sacerdote católico adorar diante do altar. Você já imaginou um negócio desse? Quando você tira Deus, quando você tira todos os valores morais que
fazem desse nosso mundo algo menos ruim para viver. O que sobra? Barbaridade. Quando você tira Deus, sobra o quê? O mal. E isso gerou o reino do terror. Foi um período terrível na história francesa. Corra na história. Corria mais sangue na sarjeta de Paris do que água num dia de chuva. Num período muito curto de tempo, pessoal, muito curto de tempo, 40.000 pessoas foram executadas. Eu fiz a conta, dava 112 execuções na guilhotina por dia. Por dia. O que nós vamos fazer hoje? Não, nós vamos pegar a execução da tarde. Então tá bom, quem vai morrer? Beleza. E olha, eles começaram matando o rei, a rainha, e depois eles começaram a matar todo mundo, e daí a pouco eles começaram a se matar. Um exemplo. Um dos grandes defensores do culto da deusa da razão foi esse cidadão aqui. Esse cara morreu na guilhotina. Ele tinha um inimigo figadal. O inimigo figadal dele era esse aqui. Você já ouviu falar dele? Robespierre. O Robespierre não queria adorar a razão. Ele achava que isso era uma barbaridade. Mas ele também não acreditava no Deus que você conhece. Mas ele não era ateu. Para ser ateu tem que ter uma fé danada, né? Ele não tinha uma fé tamanha assim. Ele estabeleceu o culto a um ser supremo. Hoje nós conhecemos isso como deísmo. O que é deísmo? Veja só. O diabo não precisa que você desacredite de tudo. Não precisa que você seja ateu. Basta que você acredite em alguma coisa distorcida. Lembra daquele exemplo, quem esteve comigo aqui em outras semanas, lembra do exemplo daquela garrafinha de água? Lembra desse exemplo? Sim. Tinha uma gotinha que veio da onde? Da privada. E eu coloquei dentro da garrafinha. E não encontrei ninguém aqui disposto a beber água. Uma garrafinha de água mineral pura. E ali dentro eu coloquei uma gotinha que eu peguei no conta-gota na privada mais suja da cidade. Só uma. E ofereci para o pessoal beber. Ninguém bebeu. Então é assim. A gente sabe que em relação à água, uma gotinha contamina tudo. Tem que jogar tudo fora. Certo? Em termos de religião, é assim também. Então, o diabo, ele se dá por contente quando você joga toda a religião na sarjeta e estabelece a razão, a ciência. Para ele está ótimo. Agora, se você não consegue fazer isso, e você se torna um deísta, para o diabo está ótimo. Sabe por quê? Olha o que acredita o deísta. Acredita no Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, sem nenhum problema. Só que o deísta não acredita que Deus se importa com você. Ele acredita que Deus criou e foi embora, e agora cada um vá por onde quiser. Deus não está nem aí. Daqui para frente é com você. Deus é criador. Deus é amor? Não, você está de brincadeira. Deus tem coisa mais importante para fazer. Ele está se preocupando com você, rapaz. Esse negócio que Deus se preocupa com você, isso é conversa para boi dormir. Daqui para frente você tem que se virar. Percebeu? Muito bem. Olha só. O sujeito que defendia o culto à razão foi executado em março de 1794. E o Robespierre foi para o mesmo lugar 4 meses depois. Você está entendendo? Quando você tira Deus, sobra o quê? Não sobra. E olha que coisa louca. Por 3, a profecia bíblica dizia 3 dias e meio. Lembra disso? 3 dias e meio na profecia bíblica significa na prática 3 anos e meio. Entre novembro de 1793 e junho de 1797, a Bíblia foi proibida na França. Proibida. Era crime ter a Bíblia. Se você tem a Bíblia em casa, maravilha. Venha você com a tua Bíblia, porque primeiro nós vamos separar você do teu pescoço e depois nós vamos queimar a tua Bíblia. Era assim que funcionava a coisa. Bíblias foram arrastadas pelas ruas de Paris, presa na cauda de um jumento.
Esse aqui é um livro que tem uma referência bibliográfica a isso. Se a Revolução Francesa tivesse atingido os objetivos que alguns dos seus teóricos imaginavam, olha o que teria acontecido. De acordo com os teóricos da Revolução Francesa, as crianças, ao nascerem, eram propriedade do Estado. Não era propriedade dos pais. E cabe ao Estado dar o destino que o Estado quiser para a criança. Então é mais ou menos assim: alguém vai ter um filho? Beleza, não tem nenhum problema, pode ter um filho. Quando ele nascer, o Estado vai cuidar dele. Não é propriedade dos pais. Não, acho que daqui uns 20 anos vamos precisar de marceneiro, então você vai estudar marcenaria. Ah não, mas agora nós vamos precisar de enfermeiro, então você vai fazer enfermagem. Você já imaginou se fosse assim? As crianças na saída da maternidade deixam de ter a tutela dos pais e passam a ser, já na maternidade, conduzidas pelo Estado. Você consegue imaginar como é que seria a sociedade assim? Era isso que eles queriam. Era isso que eles queriam. Então a gente esquece desse pedaço terrível da história da humanidade, que produziu uma quantidade de sofrimento inominável, em troca de algumas coisas que até hoje ficam entre nós e a gente acaba idolatrando isso. Mas é preciso você estudar a história. A Revolução Francesa foi um período de um domínio diabólico, curto no tempo, mas coisas inomináveis aconteceram. Tem relatos que falam em relações sexuais com cadáveres, mulheres grávidas sendo abertas pelo ventre de cima e embaixo. Leia um pouco mais sobre a Revolução Francesa para você entender o que aconteceu quando você tira Deus, quando você joga a testemunha que Deus colocou entre nós na sarjeta. O que sobra não é bom. Isso é a Revolução Francesa. Vamos voltar para o Apocalipse, capítulo 11, verso 11. Mas, depois dos 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. As duas testemunhas iriam ficar para sempre na sarjeta, é assim? Não. Elas seriam ridicularizadas para o resto do tempo, é isso? Não. A profecia diz que depois de 3 dias e meio, depois daqueles 3 anos e meio, 1797, lembra disso? 1797. Até ali a Bíblia era proibida na França. Ok? No ano seguinte começa o quê? 1798, Napoleão assume o poder e manda prender sua santidade. A partir daí, a Bíblia passa a ser permitida na França, as pessoas voltam à sua vida mais semelhante ao que era antes. É verdade que Napoleão também traz uma série de tragédias, mas do ponto de vista da profecia bíblica, depois desses 3 dias e meio, depois de 1797, um sopro de vida da parte de Deus viria para quem? Para as duas testemunhas. Um sopro de vida da parte de Deus viria para quem? Para a Bíblia. E ela voltaria a ocupar o lugar que Deus tinha imaginado. Olha o que acontece. Preste atenção nas datas. Revolução Francesa, 1789. Início do Reino do Terror, 1793. Fim do Reino do Terror, 1797. Papa preso, 1798. Logo depois disso devia vir o quê? Um sopro de... Esse sopro começa na Inglaterra. 1804 é fundada a Sociedade Bíblica na Inglaterra. 1816 é fundada a Sociedade Bíblica nos Estados Unidos da América. Aqui as coisas demoram um pouquinho mais, né? 1948, Sociedade Bíblica do Brasil. Mas olha, eu queria falar para vocês agora de um grupo muito pouco comentado, de pessoas que fazem um trabalho
sensacional. São os Gideões Internacionais. Esse grupo começa em 1898. Começou com um grupo de empresários que resolveu testemunhar de uma forma diferente. A ideia deles é o seguinte: eles precisavam espalhar a Bíblia na maior quantidade possível. Eles não tinham tantos recursos, mas eles queriam colocar a Bíblia na mão de cada pessoa. E eles não estavam falando de religião, eles queriam espalhar a Bíblia. Olha o que eles fizeram. A partir daí, eles começaram a incentivar a Bíblia a ser traduzida para todos os idiomas que pudessem existir. Os números que eu tenho aqui são números de abril de 2015. Eu não consegui uma estatística deles mais atualizada. Mas em 2015 eles estavam beirando as 200 mil pessoas. São pessoas anônimas que contribuem com dinheiro para editar e multiplicar cópias da Bíblia pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil, quase 11 mil. Olha só, em 2015, pessoal, olha que maravilha, eles atingiram o número espetacular de 2 bilhões de exemplares da Bíblia distribuídos mundo afora. 2 bilhões. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de chegar num quarto de hotel desconhecido e abrir aquela gavetinha do criado mudo e encontrar o que ali? Uma Bíblia. E ela vem com o carimbo dos Gideões Internacionais. Percebeu? O plano deles não é fazer Bíblia para entregar em igreja. Não. O negócio deles é fazer Bíblia para entregar para quem não está pensando em ler a Bíblia. E eles têm uma estatística interessante. Segundo a estatística, não sei como eles chegaram nisso, mas é o que está no site deles. 25% das Bíblias que estão em quarto de hotel já foram usadas. Você já imaginou que loucura? Muito bem. Aqui no Brasil eles já tinham entregue quase 180 milhões. A estatística diz que eles entregam 2 Bíblias a cada segundo. Então, enquanto eu falo a palavra segundo, ele já entregou 2 Bíblias. E agora já foi mais. Você já imaginou que maravilha? Isso significa o quê? O sopro de Deus. Não são só os Gideões Internacionais que estão fazendo isso. Eu usei eles como exemplo. A Sociedade Bíblica do Brasil está fazendo um trabalho sensacional. Nós temos várias traduções para o português, muito boas. Final do ano passado saiu mais uma tradução, é uma versão atualizada da tradução clássica Almeida. Vale a pena você visitar a Sociedade Bíblica. Eles têm alguns pontos de venda de Bíblias aqui em Curitiba. Se você ainda não foi, vale a pena você ir lá. Você vai encontrar coisas muito interessantes. Além da Bíblia em português e inglês, português e espanhol, a Bíblia de Jerusalém, várias traduções diferentes. Existe muita gente fazendo essa campanha de tornar a Bíblia acessível para todos. Hoje nós temos a Bíblia traduzida em mais de 1.500 idiomas. E vamos para a parte final da nossa conversa hoje, Apocalipse 11, 17 e 18. Dona Lucimar, por favor. Dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e quem eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados aos mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem ao teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Essa é a 7ª trombeta. Há 2 semanas atrás vocês estudaram o assunto das trombetas, as 6 primeiras, os juízos de Deus em cima de pessoas que perseguiram o povo de Deus. A 7ª trombeta marca o início da reviravolta. Aqui existe mais uma referência ao juízo.
o momento da recompensa, o momento do castigo. E agora o verso 19. Pode ser, dona Cláudia Rocha, por favor. Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Olha só, no contexto da 7ª trombeta, quando o juízo começa, inicialmente pelos mortos, depois passando por aqueles que estão vivos, logo na sequência é chamada a atenção de João para algo que acontece no templo de Deus, e ele lá no céu enxerga a Arca da Aliança. O que é essa Arca da Aliança? Vamos para Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, lá no comecinho da Bíblia, capítulo 10, verso 1 e 2. Pode ler para mim, Juliano, por favor. Aqui quem está falando é Moisés, e ele está explicando algo que tinha acontecido uns 40 anos no passado. Por favor, Juliano. As segundas tábuas da lei. Naquele tempo, como disse o Senhor, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faz uma arca de madeira. Escrever nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que quebraste, e as porá na arca. Para você entender o que está acontecendo aqui, depois você pode ler o contexto. Aqueles que não estão recebendo essa apresentação via PowerPoint no WhatsApp, façam contato com a senhora Madelane, com o seu Florisvaldo. Tem um grupo aí que vai receber todo esse material para você poder acompanhar. Então olha o que acontece aqui. Moisés já tinha recebido a primeira versão dos 10 mandamentos. E quando ele chegou no arraial do povo de Israel para mostrar para eles os 10 mandamentos, o pessoal tinha literalmente caído na gandaia. Estava uma folia. E aí Moisés fica tão irritado que ele joga essas tábuas no chão e elas se quebram. E aí Deus diz para Moisés: bom, agora é você que vai se virar. Você vai lá e vai arrumar para mim 2 igualzinhas que eu tinha, vai trazer para mim aqui e eu vou escrever de novo. E olha o que acontece na sequência. Verso 3, 4 e 5, Juliano. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, lavrei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escrita, os 10 mandamentos que ele nos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Tirei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. O que é que tem de importante na arca do concerto que apareceu na visão que João teve lá em Apocalipse 11? O que tem lá dentro? As tábuas da lei, e lá estão escritos o quê? Os 10 mandamentos. 10 mandamentos. 10 mandamentos. Olha só, eu vou voltar no texto anterior aqui, ó. Depois de toda aquela confusão, a Bíblia já tinha sido restaurada, a 7ª trombeta tocou, abriu-se lá no céu alguma coisa e João conseguiu ver a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança tem o quê? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. E olha só, todos os 10 mandamentos são importantes. Tudo bem? Sim ou não? Sim, todos são importantes. Agora, alguns deles fazem parte do nosso ordenamento jurídico. Quantos de vocês assistiram um sermão do pastor, do padre, do bispo, seja lá quem for, dizendo que não é possível que as pessoas saiam se matando? Porque só essa semana, o pastor falando, eu já fiz 3 funerais aqui na nossa comunidade. Os caras nós não podemos nos matar uns aos outros. Quando que você já escutou um sermão desse? Eu preciso ouvir um pastor, um bispo, um padre dizer para mim que eu não devo sair matando? Sim ou não? Não, isso eu já sei. Eu preciso ouvir alguma coisa a respeito do sair roubando? Também não. O adultério não precisa nem falar, né? Pergunta para a mulher lá se pode. Não pode.
Está entendendo meu português? O problema dos 10 mandamentos está em qual mandamento, pessoal? O quarto mandamento. O quarto mandamento. Eles estão todos na mesma tábua de pedra. Todos. Mas o quarto, a gente acha que não é importante. Deixa eu contar uma história para você que aconteceu recentemente entre nós. Eu vou contar parte da história, como se diz, eu vou contar o milagre, não vou dizer quem é o santo. Ok? Olha o que aconteceu. 3 semanas atrás, alguém esteve aqui exatamente onde eu estou e fez um desafio para as pessoas que estavam exatamente aí onde você está. E o desafio era mais ou menos o seguinte: eu sei que tem gente aqui que nunca passou pela experiência de guardar o sábado. E o desafio foi: por que você não faz isso? Lembra disso? Experimenta fazer isso. E eu fui mais além. Eu disse assim: olha, se você tiver algum problema, um prejuízo, você traz a conta para mim, eu faço o cheque, eu faço para Deus. Agora eu vou te contar o que aconteceu. Uma das pessoas que estava conosco naquele dia resolveu aceitar a mensagem do sábado e a partir daquele dia se tornar uma guardadora do sábado conforme o mandamento. Olha o que aconteceu. Isso foi na sexta-feira. Ela ouviu o desafio na terça-feira. Na sexta-feira, ao pôr do sol, ela encerrou as suas atividades. E o sábado era um dia que até então ela usava como um dia de negócios. Muito bem. Ela descansou no sábado conforme o mandamento. Todo mundo tem conta para pagar. Ela também tem, eu também tenho. E essa pessoa chegou na segunda-feira preocupada. Algumas coisas ainda precisavam de uma participação divina, porque tinha algumas... Você sabe o que é contas a receber? Tem gente aí com problema com contas a receber? Você tem um cliente, você liga, ele diz: olha, não dá, não. Semana que vem, entendeu? Semana que vem. Agosto de Deus. Agosto. A pessoa nunca sabe quando agosto chega. Essa pessoa tinha um cliente que fazia tempo que devia uma parcela expressiva de dinheiro e o dinheiro não entrava. Ela tomou a decisão de guardar o sábado na sexta-feira. Segunda-feira de manhã ela conferiu o extrato bancário. Adivinha? O dinheiro tinha sido depositado no banco dela. Existem promessas bíblicas extraordinárias para os guardadores do sábado. Estamos falando de dinheiro, pessoal. Os judeus são conhecidos por muitas razões. Nunca ninguém ouviu falar pobre como judeu. Hitler queria exterminar os judeus porque ele dizia que os judeus tinham dominado o sistema financeiro internacional. Lembra disso? Os judeus nunca foram pobres. Existem promessas bíblicas importantes. Eu não estou dizendo aqui para você para guardar o sábado porque você vai rachar de ganhar dinheiro. Não é isso que eu estou falando, não. Mas existem promessas bíblicas importantes, inclusive materiais para os guardadores do sábado. Isso aconteceu entre nós. Foi vista no céu a Arca da Aliança. Lá dentro dessa Arca da Aliança estavam as 2 tábuas de pedra que Deus escreveu com o dedo dele, e Moisés disse o seguinte: conforme Deus me mandou, eu coloquei isso lá dentro. Deus colocou isso lá dentro, levou isso para João ver numa mensagem especial em visão, para lembrar que os mandamentos continuam sendo importantes. Todos eles: o não matarás, o não adulterarás, o não darás falso testemunho, e o sábado também é importante. Também é importante. E agora vem o texto que é o meu favorito, do capítulo 11 do Apocalipse, é o último texto da noite. Luiz, por favor, pode ler para nós. Apocalipse 11, verso 15. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Quem vai ser o próximo presidente?
Eu não sei. Agora, uma coisa eu sei. Está perto o dia onde Jesus Cristo vai governar pelos séculos dos séculos. Você já imaginou que vai ser isso? Não vai ter 30 de abril, seu Renato. Ninguém vai pagar imposto de renda. Não vai ter mais o quê? Morte. Não vai ter mais tristeza. Não vai ter mais dor. As crianças, Diego, vão crescer para nunca mais se afastarem dos pais. Quanto é que vale viver num lugar desse? Não vai ter exame de laboratório alterado. Você já imaginou que maravilha? Todo mundo vai poder comer o que quiser. Você não vai engordar. Você já imaginou que loucura? Uau! 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 Sem diabetes. Eu tenho aqui entre nós profissionais de muitas áreas, inclusive da área de construção e arquitetura. A Bíblia diz que nós vamos construir casas no céu, nós vamos morar nelas. Isso é a melhor notícia. O céu está chegando. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas uma coisa eu sei. Pode ser que seja hoje à noite. E se for hoje à noite, é a melhor notícia de todas. O meu apelo para você é o seguinte: não esqueça de colocar a tua vida em ordem como Deus te criou. Guardar o sábado não vai levar você para o céu. De fato vai trazer o céu para a terra. Guardar os mandamentos não vai te garantir a salvação. O que garante a tua salvação é o sacrifício de Jesus na cruz. Portanto, conversa com esse Deus maravilhoso que te criou. Estuda um pouco a respeito das duas testemunhas que ele deixou. Está do lado da tua cama, lá na tua cabeceira. Estuda um pouco mais sobre isso. E quando ele voltar, você vai fazer parte daquele grupo extraordinário que vai receber Jesus de braços abertos, dizendo mais ou menos assim: esse é o nosso Deus. Esperamos todos esses tempos na sua salvação, nos regozijamos, e daqui para frente a sua alegria. Até esse dia chegar, que Deus te guarde. Feche os olhos, eu quero orar com você. Bondoso Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de ter a Bíblia na nossa mão. Sabemos que isso custou muito caro. Muitas pessoas, aliás, muitas das melhores pessoas que já passaram por esse mundo tiveram que pagar com a vida para que nós tivéssemos esse presente nas nossas mãos. Obrigado por isso. Ajuda-nos a valorizar mais a herança que o Senhor nos deu. Ajuda-nos a fazer parte do grupo que leva essa herança a outros que precisam conhecê-la. E que quando o Senhor voltar para nos buscar, possamos fazer parte, mesmo sem merecer, aquele grupo que vai te receber de braços abertos. Até esse dia chegar, que o Senhor nos guarde do mal. Por Jesus, amém. Tem a impressão que o capítulo 12 vai ser uma outra bênção como foi a de hoje. Eu passei uma mensagem, a Marta passou. Gente, estude o capítulo 11. Quem estudou, eu estava aqui ao lado do Juliano, ele não só estudou, como está com a liçãozinha dele preenchidinho, bonitinho. Gente, olha aqui, esse material que o Cílio está apresentando, mastigadinho aqui. Além disso, vocês podem entrar no... Como é que entra, né? No YouTube. Para eles verem a aula de hoje? No YouTube. YouTube, aula de hoje, tá? Vocês vão relembrando, ouvindo o Silas novamente, lendo a Bíblia. Gente, isso aqui é um banquete. Isso aqui é um banquete espiritual que dificilmente vocês vão encontrar em alguma esquina por aí. Aqui nós estamos comprometidos com estudar, não ler a Bíblia. Uma benção. Você está lendo essa revista, como sendo o primeiro dia que está conosco. E se alguém não tem a revista, por favor me procure, que nós temos hoje para doar. Tá bom? Vamos com Deus, uma boa semana.